Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o 17º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos recorda de algo que é essencial na vida de um filho de Deus e que muitas vezes é esquecido. A palavra de Deus começa pelo livro do Gênesis, narrando como o patriarca Abraão, homem justo diante de Deus, intercedeu pelo povo daquela cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus viu que subia desta cidade um clamor de pecado e de mal, de tal forma que Deus disse: vou descer para ver o que há. É uma forma de narrar que Deus faz-se presente para ver o que há. E então Abraão, na presença do Senhor, intercede por eles. Ele não tinha obrigação nenhuma de interceder por eles. E começa a fazer, não uma negociação, como muita gente pensa que oração é negociação. Não faz uma negociação. Mas Abraão chega a ser até impertinente, uma insistência, perguntando ao Senhor: se por acaso lá naquela cidade tão numerosa, se o Senhor encontrar 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade toda? Todos esses pecadores por causa daqueles 50 justos, o Senhor não pouparia? E o Senhor diz: pouparia. E então Deus não encontra 50 justos. E vai aos 45, vai aos 30, vai aos 20, e chega à conclusão final que chegamos: não se encontrou um justo naquela cidade. Aqui temos que recordar o que é ser justo diante de Deus, porque muitas vezes nossos critérios de justiça não são os critérios de Deus. Justo para Deus é aquele homem e aquela mulher que vive segundo a lei de Deus e obediente a Deus. Esse é um justo. Esta é uma mulher justa, um homem justo diante de Deus. Não é apenas não roubar os outros ou não fraudar o outro. É obedecer a Deus sobre todas as coisas, amá-lo sobre todas as coisas e procurar viver os mandamentos do Senhor. Então transportemos para o nosso tempo, porque a palavra de Deus é viva. Transportemos ao nosso tempo. Nos dias de hoje, se o Senhor viesse verificar aqui entre nós, encontraria algum justo? Encontraria algum santo entre nós? Por que é que nós não somos destruídos como aquela cidade? Certamente que nossos pecados e o mal que há no mundo nos dias de hoje é muito maior do que aquele há 6.000, 7.000 anos atrás, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Basta pensarmos como vivemos, em que mundo vivemos, em que cidade vivemos. As pessoas dizem com a maior naturalidade nos dias de hoje: a gente sai de casa para trabalhar ou para ir para a escola e não sabe se volta vivo. Com a maior naturalidade, quando isso deveria causar espanto. O mal campeia no mundo. O mal se tornou algo normal no mundo, tão frequente que nós já não damos tanto por ele. Mas então vem aqui aquilo que a palavra de Deus nos quer dizer neste domingo: a importância da intercessão, que dizia antes, não é uma barganha, não é um negociar com Deus. Eu faço tal coisa, eu rezo tanto para que Deus me dê isso ou aquilo. Deus não se vende, Deus não barganha. E portanto, a nossa intercessão, ela é envolvida e é fundamentada, antes de tudo, na oração. Nós sabemos que os nossos irmãos na fé, que trilharam o caminho antes de nós e que foram santos, foram justos diante de Deus, estão lá diante de Deus, vivos. Nós os chamamos os santos. Todos eles foram nossos irmãos na fé.
Todos eles rezaram em comum, todos eles rezaram em particular, todos eles acreditaram no mesmo que nós acreditamos, todos eles se alimentaram da Sagrada Eucaristia, todos os grandes santos tiveram um grande amor a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e procuraram viver os mandamentos radicalmente, com todas as suas forças. E estes nossos irmãos e santos e santas intercedem diante de Deus por nós. Acima deles, como a mais santa das criaturas, está Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Não esqueçamos disso, ela é Mãe de Deus e Nossa Mãe, que intercede, como dizemos na oração da Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. Não é quando precisamos, é agora e na hora da nossa morte. Ou seja, em cada instante de nossa vida, a Virgem Mãe Santíssima, diante de seu Filho, intercede por nós, reza por nós, pede por nós. Diante de nossas necessidades, ela olha seu Filho, como olhou aqueles necessitados lá nas bodas de Caná, ou quando Jesus fez o primeiro milagre, e diz: eles não têm mais vinho, eles não têm mais pão, eles não têm condições de sozinhos alcançarem a santidade. Eles precisam de força, eles precisam de apoio, eles precisam de sustento. É esta a oração da Virgem Mãe Santíssima diante de seu Filho. E por isso nós a chamamos onipotência suplicante, aquela que tudo pode porque suplica. Ela tudo pode porque suplica diante de seu Filho. E por isso nós confiamos na intercessão da Virgem Mãe Santíssima. Mas nós dizemos lá no credo, que logo mais vamos rezar, creio na comunhão dos santos. Significa que há uma comunhão espiritual entre nossos irmãos santos que estão no céu, entre nós que estamos aqui na terra e pertencemos à única Igreja do Senhor, e nossos irmãos que partiram desta vida e estão ainda sofrendo no purgatório porque não conseguiram tornar-se santos a tempo de partir desse mundo. Entre nós há uma oração contínua. Deve haver essa oração contínua. Pelo menos da parte dos santos, eles não deixam de rezar por nós. Mas nós também devemos recordar desta intercessão que devemos fazer um pelo outro. Rezar um pelo outro. E mais ainda, como nos manda o Senhor, rezar por aqueles que não rezam. Rezar pela conversão do ímpio, do pecador, daquele que se encontra afastado de Deus. Oferecer os sacrifícios que podemos oferecer por eles. Tudo isso nós não só podemos fazer, como devemos fazer. E então um dos discípulos pergunta ao Senhor: Senhor, como é que devemos rezar? O que é que devemos pedir? De que forma devemos pedir? Mais adiante, São Paulo vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque não sabem o que pedir. Isso é verdade na nossa vida. Se nós formos deixados à nossa própria vontade, nós pedimos a Deus coisas deste mundo, coisas que não têm valor, coisas que não têm sentido. Logo ao início da Santa Missa, a primeira oração que nós rezamos diz que o Senhor seja o nosso sustento, o nosso apoio, até para a nossa vida de oração, porque sem Deus ninguém é forte e ninguém é santo. E então que o Senhor redobre de amor para conosco, ou seja, que a misericórdia do Senhor se aumente mais ainda, se fosse possível, sobre nós, para que nós então saibamos o que pedir. E então o Senhor nos ensina o que pedir na oração que chamamos Pai Nosso, que logo mais vamos rezar, e que todos os dias deveríamos rezar muitas vezes ao dia, mas não rezando assim, atropelando palavras, mas meditando, como toda oração deve ser meditada. E então no Pai Nosso o Senhor nos ensina a pedir aquelas 7 coisas que são essenciais para nós. Pai, santificado seja o teu nome. Ora, o nome de Deus é santo. Como é que nós vamos pedir que o nome dele seja santificado?
É porque estes 7 pedidos que o Senhor nos ensina, eles necessitam da nossa colaboração. Quem é que santifica ou dessantifica, dessacraliza o nome de Deus? Somos nós. A vontade de Deus é feita nos céus. E digo mais, até no inferno os demônios fazem a contragosto, fazem a vontade de Deus. E nós? Nós fazemos a vontade de Deus? Procuramos viver segundo a lei de Deus? Aqueles que nos veem e dizem, este crê, este é cristão, ele vê em nós alguém que santifica o nome de Deus? Ou o nome de Deus está em nossa boca para piadas, para brincadeiras, para ameaçar o outro? Nós santificamos com a nossa vida o nome de Deus? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Há muitos que pensam que rezando venha o teu reino, o reino dos céus vai cair de pacote na terra, como aqueles aviões que largam cargas de comida, ou cargas de areia ou cargas d'água. Não, quem deve ajudar o Senhor a construir as condições para que o reino dele se estabeleça, somos nós, não há nenhum outro, somos nós. Então que venha a nós o vosso reino, venha a nós o teu reino, dá-nos a cada dia o pão, o alimento que precisamos, dá-nos a cada dia. Ninguém rezando isto vai cair pão, alimento do céu. É necessário o nosso esforço para santificar o nosso trabalho. Perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que pecam contra nós, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A palavra de Deus nos diz: haverá um juízo sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Quem não perdoou, não será perdoado. Na medida com que perdoou, com a qual perdoou, será perdoado. Portanto, o nosso perdão e a nossa misericórdia devem ser elevadas ao máximo grau que pudermos. Repito, sozinhos não conseguimos. Aqui vem a oração, que pode tornar-se oração de intercessão pelos outros, mas antes de tudo, aquele homem e aquela mulher que rezam, tornam-se diante de Deus como um dínamo. Um dínamo, para quem não conhece, é uma peça do carro e de muitas outras máquinas, que ele, por trabalhar, se realimenta a si mesmo, gera energia e alimenta a si mesmo e as outras peças. E quanto mais ele trabalha, mais ele gera energia. Se o dínamo fica parado, ele engripa, ele seca, enferruja e morre. Assim é a vida do cristão. A oração é esse dínamo. A oração é essa máquina que nos sustenta. Por isso dá para se perceber, quando a pessoa, mesmo batizada, mesmo frequentando a igreja, participando da sua comunidade, mas não tem oração, ela é seca. Seca. Não tem nada a dar, não tem nada a oferecer, não tem nada a perdoar, ela não consegue alcançar o perdão, ela não consegue alcançar a misericórdia, ela é uma pobre alma vagando por aí, ainda num corpo, mas vagando por aí. Por isso a oração é este alimento necessário, que à medida em que geramos oração e que rezamos, mais nos alimentamos e alimentamos os outros. Esta comunhão dos santos é como se fosse uma conexão, todos conectados um no outro. Se uma parte pifa, todo o restante vai pifando. Nós temos na igreja irmãos e irmãs nossas que são modelos para nós, não só os santos e santas que já estão diante de Deus no céu, mas aqui entre nós também. Aqueles nossos irmãos e irmãs que abandonaram este mundo e as coisas deste mundo e, ouvindo o chamado de Deus, se tornaram monges e monjas. Aqueles que vivem lá numa cela, presos por vontade própria, e que rezam dia e noite por nós, e que rezam dia e noite pelo mundo,
e que oferecem o sacrifício do seu próprio corpo, do seu cansaço, rezando ininterruptamente por nós. Mas nós não podemos dizer, bom, alguém já reza, eu não preciso rezar. Como fica aqueles que estão ligados a mim, mais próximos, se eu não tenho vida de oração? Portanto, esta oração também tem que ser, como ensina o Senhor, impertinente. Impertinente. O Senhor dá aqui o exemplo do amigo que chega no tarde da noite, recebe visitas ou ficou sem alimentos e pede na casa do outro amigo estes 3 pães emprestados. E o amigo vai dizer, ou não vai atender a campainha, ou vai dizer, eu não vou me levantar, já estou deitado, meus filhos estão deitados, minha família está deitada, vem amanhã, ou vem a outra hora. Mas esse amigo que pede, isso é impertinência, a pessoa impertinente que fica ali. O Senhor também dá uma outra comparação, em outra parábola, quando diz aquela mulher, uma viúva, que chega diante de um juiz e diz, faça-me justiça, eu estou aqui pedindo, examine a minha causa, faça-me justiça. E Jesus diz, esse juiz vai atender essa mulher, de tanto que ela vai ser impertinente. Assim é o Pai. O Pai nos atende se nós somos impertinentes, não impertinentes de pedir coisas inúteis, isso o Pai não vai atender, pode insistir quanto quiser, mas impertinentes naquilo que é necessário. E o que é necessário? Aquilo que é necessário está na oração do Pai Nosso. Mais ainda, aquilo que é necessário é que saiamos desta vida, no final da nossa vida, santificados. Que para isso nós viemos aqui, santos. Há dias atrás, em uma comunidade, disse a um jovem, espero que tu seja o santo desta comunidade. E ele me disse, não, para tanto não precisa. Não entendeu o que é a fé cristã. A nossa missão aqui é sermos santos, senão falhou. E nós temos que sair desta vida já completamente justificados e purificados diante de Deus e sermos santos. A santidade não é para os outros, é para nós. Nós é que temos esta obrigação. Sede santos como o vosso Pai é santo. É uma ordem de Jesus. Não é um convite. Quem quer ser santo? Não, é uma ordem. Portanto, a santificação é um processo que necessita da oração. É porque na oração nós encontramos a voz do Senhor em nós. É pela oração frequente, diária, sem cessar, como diz Jesus. E por que Jesus nos diz que devemos rezar sem cessar? Ele diz porque a nossa carne é fraca. Porque nosso corpo, a nossa vida aqui, pede coisas do mundo. Ainda ontem comentava em algumas comunidades que eu vi uma coisa terrível. Ouvi uma coisa terrível em uma entrevista, mas é uma coisa que se diria é normal nos dias de hoje. Não é normal, é um absurdo. Uma senhora, vamos chamar assim, lá pelos seus 39 e 40 anos de idade, foi entrevistada por que é que ela congelou os óvulos dela. Ela disse, porque primeiro eu quero me realizar materialmente, ter o meu melhor carro, o melhor apartamento, subir na carreira, depois, se sobrar tempo, eu vou ter um filho. O filho é mais um produto para ela, nada mais, nada menos. E as pessoas ouvem isso com a maior calma, com a maior tranquilidade, achando isso normal. Isso é demoníaco, não é normal. Isso não é nem humano. Nem humano isso não é. Eu vou deixar a vontade de Deus para depois, porque primeiro eu tenho que me realizar. Não entenderam e não ouviram quando o Senhor nos diz daquele homem que acumulou e disse, agora meus celeiros estão cheios, a minha casa está farta, tenho tudo, vou me regalar com isso tudo. E naquela noite a morte veio e teve que prestar contas.
e não tinha nada para apresentar ao Senhor, porque amava apenas as coisas deste mundo. A preocupação dele era as coisas deste mundo. Esse já não crê que tem uma alma. Esse já não crê que tem Deus. Esse já não crê na vida eterna. Mas, irmãos e irmãs, nós cremos na vida eterna. Nós cremos que temos um Deus. Nós cremos que temos uma mãe diante de Deus que reza diariamente por nós. E porque nós cremos, nós devemos viver como cremos. Então nós vamos sim pedir aquilo que é necessário para a nossa santificação e receberemos. Nós vamos procurar todos os meios de nos santificar e encontraremos. E quando batermos a porta do céu, essa porta será aberta para nós. Se nós, durante esta vida, pedirmos aquilo que é essencial e necessário para a nossa santificação e procurarmos aquilo que é necessário e essencial para a nossa santificação, então a porta se abrirá. Senão a porta não se abrirá. Quando São Paulo escreve aos Colossenses, nos diz: quando nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, quando nós ainda não éramos nem agradáveis a Deus, Ele enviou seu Filho, e seu Filho, morrendo na cruz, derramando seu sangue por nós, pagou o nosso pecado, o pecado da humanidade inteira. Pagou uma conta que nós devíamos. Ninguém o obrigou a pagar. Ele não tinha obrigação nenhuma de pagar. Ele pagou a nossa conta, ele a cancelou. Não só pagou, mas foi riscada essa conta. E essa conta surgiu da desobediência humana a Deus. De todos aqueles que não querem viver segundo a lei de Deus e não amam a Deus sobre todas as coisas. Ele a eliminou. Muito bem, Deus a eliminou pela morte de seu Filho. Mas esta dívida nós vamos, infelizmente, contraindo novamente, quando não nos entregamos a Deus e nos entregamos ao pecado, quando desobedecemos a Deus, quando não cremos no Senhor e não o amamos. Então essa dívida nossa vai aumentando, e por isso a cada dia devemos dizer com a oração que o Senhor nos ensinou: livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, porque o mal que anda campeando pelo mundo, o maligno, o demônio, fazem de tudo para que a nossa dívida volte a crescer. Fazem de tudo para que sejamos desobedientes. Como afastar-se do mal, do maligno? Pela oração. Um grande santo, nosso irmão na fé, sintetizou tudo o que foi dito sobre oração. E tudo aquilo que eu acabei de dizer aqui também, dizendo assim: quem reza se salva, quem não reza já está condenado. Parece duro, mas é a verdade. Quem reza se salva. Aquele que reza, aquele que se põe em oração, não só nos momentos de necessidade, não só quando vai pedir algo, aquele homem e aquela mulher que rezam de verdade, este se salva. Aqueles que não rezam já estão condenados. Não é que serão condenados, já estão, porque decidiram não estar em contato com Deus. Por isso, temos a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Oração perfeitíssima, ensinada pelo próprio Divino Redentor. Temos a Ave Maria, oração tão bela, lá sacada, tirada da Sagrada Escritura. A saudação do anjo, a saudação do Espírito Santo, a Nossa Senhora. Nos encomendamos a nossa boa mãe, pedindo que rogue por nós agora e na hora da nossa morte, ou seja, em todos os instantes. Temos a oração do terço, do rosário, tantas vezes recomendada e pedida com lágrimas por Nossa Senhora, que rezemos todos os dias. Temos aquelas curtas e pequenas orações que se chamam jaculatórias, que nós conhecemos aqui muito bem, uma que todos conhecem: Jesus, Maria, José, minha família, vossa é, e tantas outras orações curtas e pequenas que nós podemos ir rezando
rezando, rezando e rezando, repetindo insistentemente no silêncio do nosso dia. Ou seja, para rezar não precisa se parar num canto especial para rezar. Podemos falar com o bom Deus que está ali conosco, sempre, se nós nos mantemos longe do pecado. E então podemos falar com Ele, a cada instante. Falar, agradecer, louvar, bendizer, pedir aquilo que é necessário a nós e aos outros, pedir pela santificação dos outros. Podemos fazer sacrifícios na nossa vida. Quanto modo de rezar? E temos o modo mais perfeito, que é a oração do próprio Cristo, que não somos nós que rezamos, que é a Santa Missa. Na Santa Missa é Ele que reza, é Ele que se oferece novamente ao Pai por nós, é Ele que novamente diz: eu vou confiar mais uma vez em vocês, eu vou me oferecer novamente ao Pai, eu vou derramar novamente o meu sangue, eu vou entregar todo o meu corpo massacrado de novo para meu Pai. A Santa Missa é isso. E então nós na Santa Missa nos unimos a Cristo em oração, mas é Ele quem reza, é Ele quem reza, é Ele quem se oferece, é Ele que está aqui, por meio do sacerdote, por meio do padre, é Ele que reza. Por isso, na Santa Missa, o padre não diz: este é o corpo de Jesus. Ele diz: isto é o meu corpo, porque é Cristo que fala por meio do sacerdote na Santa Missa. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É Cristo que reza. E nós podemos nos unir. E não só podemos, temos esta obrigação de a cada domingo nos unirmos na Santa Missa. Dizermos: Senhor, Tu me ama tanto, pois eu também vou me unir a esse Teu amor. Eu vou estar lá para confirmar meus irmãos na fé e dizer: eu estarei lá para dizer: eu também te amo, eu também creio no teu amor. E o amor se manifesta pela oração, por homens e mulheres que rezam e que se põem em oração o dia inteiro. Madre Teresa de Calcutá, grande santa, servidora dos pobres e abandonados, dizia: quem reza e quem trabalha pelos outros, para salvar os outros, não tem tempo de falar da vida alheia. Com isso ela quis sintetizar: não tem tempo para pecar. Quem reza e trabalha pelos outros não tem tempo para o pecado. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor esta graça que pedimos no início da Santa Missa, que o Senhor seja o nosso suporte, o nosso sustento na nossa oração. Peçamos, como o Senhor diz, o dom mais precioso, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ensine a rezar, para que o Espírito Santo nos ensine a pedir aquilo que deve ser pedido, e não percamos a nossa oração com ninharias, com coisinhas, e que sejamos realmente vivos na oração, para um dia viver diante do Senhor eternamente. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.